Senhores, paz do Senhor, bom dia, Deus abençoe. Então, começamos aqui mais uma lição, o trono de Deus, tema de número 3, Apocalipse capítulo 4. Senhor, mais uma vez nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome. Suplicamos para que mais uma vez seja neutralizado todas as forças espirituais da maldade. E que nossos corações, ó Deus, se inclinem para o aprender da Tua Palavra. Nos leva a uma dimensão maior do Seu conhecimento, pela simplicidade do Seu Evangelho e pela sabedoria do Teu Espírito. Ser conosco uma vez mais. No poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Depois destas coisas olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Veja, nós estamos aqui olhando para um cenário onde João, ele é convidado. Então a gente observa que nessa lição nós vamos aprender, tá? Onde está o trono de Deus, quem assiste diante dele, quem são os 24 anciãos, quem são os 7 espíritos, tá? O significado do arco-íris no trono de Deus, tá? E qual o significado dos seres que estão no trono? Bom, essas são as respostas que nós queremos dar a vocês nesse estudo que hoje estamos apresentando sobre o trono de Deus, ok? Então, quando a gente lê essa passagem, nós vamos ter a impressão de que Deus, na pessoa de Cristo, está convidando João para fazer o quê? Para entrar por uma porta. Tudo bem? Então, há um convite para que João entre por uma porta. Vocês lembram quando o sumo sacerdote, o sacerdote chegava até o lugar santo, né? Mas no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar, né? Um convite de Deus. Somente ele tinha esse convite para entrar no lugar santo dos santos. Então João recebe um convite de Deus. E houve um convite de Deus, um convite divino para João entrar nesta porta. Por que o convite? O que tem lá dentro? É justamente o que nós vamos descrever. Então a gente consegue entender que João recebeu um convite para entrar no lugar mais santo que existe no céu. Ele entra, vamos dizer, no lugar santo dos santos. Ele entra onde o trono de Deus está. Ele entra onde o alto e sublime trono tem o Deus de toda a criação assentado. Nós, às vezes, perguntamos por que muitas coisas ruins acontecem com pessoas boas. Por que o mal está nesse mundo, né? Porque uma casa desaba matando crianças, bebês recém-nascidos. Porque vem um vendaval e destrói centenas de pessoas, um furacão. Onde está Deus nessa história? Se Deus é bom, por que tantas coisas ruins acontecem? Se a igreja prega e ensina que Deus está no controle, por que tanta desgraça acontece? Eu quero justamente que vocês pensem, né, sobre isso. Ora, se Deus está no controle da sua vida,
Por que tanta coisa dá errado? Se Deus está no controle da nossa vida, não é? Por que tantas coisas ruins acontecem? Por que há tanto cristão separado, divorciado? Pensem, mas a igreja diz que Deus está no... Tá. Mas Deus é bom. Estaria Deus associado ao mal? Deus tem prazer nas coisas ruins? Que controle é esse? Alguém já se perguntou sobre isso? Por que uma criança morre com câncer? Por que você veio de casa alegre, saltando e pulando e deu uma topada? E aí, para não xingar, falou, glória a Deus. Ora, aí a gente brinca, né, e fala, poxa, mas se Deus está no controle, por que essa corda arrebentou, rapaz? Eu estou orando, estou jejuando, estou dando dizimista, né? Eu, por exemplo, estava indo para casa na quarta-feira, o motor do meu carro caiu. Ora, como isso é possível? Deus não está no controle? A televisão queimou, né? Então, isso aí, vamos. Pior que eu faço direto. Então o livro do Apocalipse é um convite, em primeiro lugar, de Deus a João, para que ele pudesse chegar e entrar nesse lugar santo. E quando no versículo de número 2, tá? Alguém lê para mim lá no quadro 2 e o 3, por favor. João vai ver alguém assentado no trono, e ao redor ele vai ver um arco-íris. Pode ler. Imediatamente vi-me em espírito, e eis que havia um trono no céu, e alguém sentado nele. Continua. Então, aquele que estava sentado era de aspecto similar à pedra, de jaspe e ao sardônio. Um arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono. Ao redor do trono havia 24 outros tronos, e neles estavam sentados 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém. Tudo bem aí? Ok. Veja, senhores, para que a gente possa interpretar o livro do Apocalipse, a gente precisa ir no Antigo Testamento. Tá? É impossível você compreender as profecias sem outras profecias. Tá? Então, quando a gente olha para o trono de Deus pela visão de João, pela revelação de João, a gente vai observar que ele vai ver um arco-íris sobre o trono. Não preciso falar que trono, né, significa governo. Trono significa liderança. Então, aquele que está sentado nesse alto e sublime trono é aquele que governa, é aquele que lidera. E nós sabemos que é Jeová. Agora, qual o significado desse arco-íris sobre o trono de Deus? Eu quero que você imagine a cena do arco-íris sobre o trono
de Deus. Tem um trono e o arco-íris está sobre o trono de Deus. Alguém tem uma ideia relevante sobre isso? Alguém? Não é a representação da aliança de Deus com Noé? Com fazer Deus se lembrar dessa aliança? Muito bom, perfeito. E eu quero que vocês entendam, vamos dar uma olhadinha nesse trono, Isaías capítulo 6, vocês lembram disso? Isaías capítulo 6 também vai ver a mesma visão que João está vendo no capítulo 4. E olha que há uma distância muito grande de séculos entre eles, né? Olha o que diz Isaías capítulo 6. Versículo 1, filho, a seguir. No ano da morte do rei Uzias, observa que o cenário é quase o mesmo. Como estava João em Apocalipse? Quem havia morrido nos dias de João? Todos. Todos os apóstolos haviam morrido. João estava com o mesmo sentimento que estava o profeta Isaías. Então, quando todos os apóstolos haviam morrido, João vai ter uma visão. E aqui deixa claro, o ano da morte do rei Uzias, o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e exaltado ou sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira, toda a terra, está cheia da sua glória. O som das suas vozes, os batentes das portas tremeram ao som das suas vozes, e o templo ficou cheio de fumaça. Se lembra que o sacerdote, interessante, a mesma visão, que João tem, você vai ver Isaías tendo no mesmo sentimento, no mesmo cenário de dor, de solidão e de angústia. E quando Deus mostra a ele o trono de Deus, no momento em que ele está em angústia, em seu íntimo, pensando em desistir, parar, ou que tudo que ele fez não valeu a pena, porque o desejo de Isaías era que o seu primo fizesse da nação uma nação que glorificaria a Deus, uma nação forte e abençoada. Porém, seu primo pecou feio, tá? E Deus o puniu. E ele sente-se angustiado, como se ele não tivesse testemunhado, ensinado, orientado seu primo na palavra, nas verdades de Deus. Então, ele cai na sua própria desgraça mental e tristeza profunda, e ele então vai para dentro da casa de Deus com um coração muito triste. E aí Deus se revela para ele de uma forma tão gloriosa que João vai se arrepender dos seus sentimentos, vai se arrepender dos seus desejos, vai se arrepender dos seus pensamentos, e ele vai confessar diante de Deus, né, tudo e até mais do que ele precisava. Então eu quero que vocês compreendam que essa visão do trono, ela não é específica, ela não é só de João, mas ela é de muitos homens que se voltaram para Deus, se entregaram para Deus
e adoraram a Deus. O trono não é uma ficção, o trono é uma realidade. Tudo bem? E observando esse trono e esse arco-íris, como diz a pastora Gláucia, na primeira chuva que caiu sobre a terra, ela devastou, ela matou, ela destruiu o que havia. Imagina o coração dos habitantes que sobrou todas as vezes que começasse a chover. A percepção deles, o sentimento deles, a crença deles era: vai chover como da primeira vez. Novamente vai ser destruído o mundo. E eles se apavoravam. Então eles ouviram uma voz dizendo a todos que Deus nunca mais destruiria a terra pelas águas. Essa foi a voz que todos ouviram. E este é o sinal. Quando virem, saberão que as águas não destruirão mais a terra. Então, todas as vezes que começava a chover, o arco-íris se formava. Então, o povo se acalmava. Essa é a promessa de Deus. Vai chover, mas essas águas não vão destruir a terra. Então, Deus confortava o povo por meio do símbolo do arco-íris. Tá, tudo bem. Mas o que é o arco-íris, senhores? Algum estudioso aí, jovem aí? O que é o arco-íris, galera? Simples, o arco-íris é só uma ilusão. O arco-íris, gente, é uma junção da luz com a água. Na verdade, com o prisma da água, né? Se você tiver uma mangueira em casa e o sol quente, você jogar essa mangueira na direção do sol, você vai ver que ela vai formar as cores do arco-íris. É uma ilusão. Então, é uma junção da luz com a água. Tudo bem? E o que significa isso no trono de Deus? Alguém? Está dizendo que o trono de Deus é regido pela junção da justiça e a misericórdia de Deus. Tá? Então, a base do trono de Deus é a junção da justiça e a misericórdia de Deus. Esse é o significado simbólico do arco-íris no trono de Deus, de onde ele governa o universo com a sua justiça e a sua misericórdia. Podem anotar aí se quiserem, tá bom? É bom que vocês vão passar isso para frente aí, tá? Então o trono de Deus é regido por essa justiça e por essa misericórdia. Nós sabemos, irmãos, que Satanás tentou usurpar o trono de Deus. E eu quero aqui responder o questionamento inicial. E como ele tenta usurpar o trono de Deus? Como ele tenta usurpar o governo de Deus? Tá? O que a Bíblia diz em Isaías 14? Bota aí para mim, do versículo 12 em diante. Lê para mim alguém, por favor, para a gente acelerar isso. 12 ao 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho de alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu
Me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Olha bem, ao desejo usurpar o trono de Deus para ser semelhante ao Altíssimo. E o que Deus então vai fazer com ele? Lê Ezequiel 28, irmão. 28, do 13 ao 16. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Cornalina, topázio e quartzo. Crisólito, ônix e jaspe. Safira, turquesa e berilo. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras. Gente, ele passou rápido, nem terminei de ler. Fulgurantes. Nossa, é bem difícil de falar essa palavra. Você era inculpável nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu... Continua? Não, tá bom. Tá ótimo. Vocês observaram onde é que ele andava? Pedras. Tá. Dá uma olhadinha. Olha, dá uma olhadinha aqui no capítulo 4, no versículo 3. E o que estava sentado tinha aspecto semelhante ao de uma pedra de jaspe, de sárdio e etc. O que vocês conseguem entender? Quando a gente consegue fazer o paralelo, você consegue ver a intimidade que ele tinha na presença de Deus e com Deus. Essas pedras fazem representação à glória e à presença de Deus. Ele estava cercado, ele andava sobre essa glória, sobre essa presença que representava Deus. Olha o símbolo de autoridade desse camarada. Não era pouca coisa não. Até que se encontra maldade nele. Senhores, vocês vão acreditar em mim? Quando eu disser, é uma pergunta, que o mundo se volta para pecados externos de uma forma violenta. É pecado. Mas o pecado original se inicia internamente. O pecado sem perdão se inicia no seu interior, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Tudo bem? Lúcifer estava na presença de Deus, debaixo de uma autoridade, de uma glória, porém o seu interior se encontrou o mal. Nós nos tornamos semelhante a ele quando nós começamos a sentir e a pensar como ele, e a usar máscara como ele usava. Pastor, como assim? Você chega perto de mim, um exemplo, tá? Você chega perto de mim sorrindo e falando que fazendo a obra de Deus, vou fazer, vou acontecer, mas no seu coração você está falando mal de mim, você está intencionando mal de mim, você está contra mim e contra a minha liderança. Você não aprova a minha liderança no seu interior, você não aprova o que eu faço no seu interior, você discorda no seu interior de tudo que eu estou fazendo. Eu tenho um belo conselho para você: você é o diabo encarnado.
Porque era assim que ele fazia. Ele entrava na presença de Deus como se Deus não soubesse de nada. Só que o silêncio de Deus é uma oportunidade, não é uma concordância. Você acha que Deus não sabia o que se passava no interior de Lúcifer? Você acha que Deus não sabia o que Lúcifer pensava sobre ele? Porém, o verdadeiro líder é aquele que não se importa com o que o outro pensa, mas com o que ele mesmo pensa sobre o outro. O problema nunca é o outro, sou eu. Sou eu que não posso ser como o outro. Alguém entendeu? O que você pensa sobre mim é problema seu. Eu não posso pensar o que você pensa sobre mim a respeito de você. Porque senão eu me rebaixei. Por isso que Deus é Deus. Você já viu aquela frase? Eu nunca vou discutir com um tolo, porque eu jamais permitirei que ele me rebaixe ao nível dele. Essa frase é forte, né? É isso que Deus nunca fez. Pensar como tolo, se rebaixar ao tolo. Então Deus continua sendo Deus. Tudo bem? Então foi isso que Deus fez e Deus agiu dessa forma com ele. E é por essa razão que ele é destronado e ele cai com uma terça parte que a gente vai ver em Apocalipse capítulo 12. E quando ele cai, ele vem para onde, irmão? Para a terra. E é justamente onde Deus vai restaurar essa terra e vai plantar o jardim do Éden nessa terra. Aí você me pergunta, por que Deus planta um jardim em um local onde ele derrubou Lúcifer? Vamos perguntar a ele quando estivermos lá na glória junto com ele. Tá bom? Embora eu tenha o meu particular, entendimento bíblico, e sei que Deus, na sua infinita sabedoria, quis mostrar ao universo que a sua criação poderia revelar os seus corações diante do universo. E não Deus resolver a situação. Eu criei Lúcifer, eu criei Adão. Vamos deixar eles fazerem declaração? Tudo bem? O que foi, Stephanie? A Stephanie está com a mente brilhando ali. O que você pensou, meu amor? Divide com nós. Ok? Então, a criação hoje faz declaração. A criação do céu e a criação da terra. Um que foi criado sem pecado, ok? E o outro que foi criado depois da existência do pecado. E colocado no lugar do pecador, junto ao pecador. O que foi criado no céu sem pecado não se arrependeu. Mas o que foi criado na presença do pecado se arrependeu. Essa é a diferença de Lúcifer para Adão. Adão não deixou de pecar, mas se arrependeu. E foi gerado na presença do pecado, porque quando Deus cria o Éden, Satanás já está aqui. O pecado já havia nascido.
Mas isso não aconteceu no céu quando Lúcifer foi criado. E detalhe, Lúcifer foi o primeiro anjo criado. E quando Lúcifer é criado, quem ele encontra diante dele? Quem sabe? Jesus. Mas quem era Jesus? Isso aí. Jesus estava numa teofania de Miguel. Ok? Agora imagina só. Ele não sabe que Miguel é Deus, que se fez anjo e que não desejou ser como Deus e passou a servir a Deus no trono. E agora é o líder dos anjos no céu. Imagina como ele, arcanjo, querubim, ele agora ouve talvez os planos de Deus para um arcanjo. Imagina, sou eu que assisto na presença de Deus, sou eu que sou a voz de Deus, sou eu que estou cheio da autoridade de Deus, eu caminho pela autoridade de Deus, eu vivo, respiro pela autoridade de Deus, nas pedras eu caminho, pela glória eu caminho. Quando eu falo, eu sou a voz de Deus. Agora Deus tem um plano para esse cara que não faz nada? É só um líder dos exércitos? Começaram a pensar como é que as coisas acontecem? Você já ouviu às vezes um pensamento no seu coração a respeito de uma pessoa? Quando tu vê alguma coisa, tu vê uma cena, aí você já começa a criar coisas na sua cabeça a respeito dessa pessoa? Eu quero te falar o seguinte, é só você, não tem nada a ver com a realidade. E é isso que aconteceu com o diabo, tá bom? Prestem atenção. É a mesma coisa, você vê um camarada que pecou e de repente ele está pregando e tu fala lá, caraca, você não sabe o que esse cara fez no particular com Deus. Você não sabe o que esse cara fez na sua intimidade com Deus. Então é bom a gente dar uma olhadinha para dentro, tá bom? Orar um pouco mais, jejuar um pouco mais e não se assentar na cadeira de Deus, nem de vez em quando para julgar. Não ainda. A cadeira de Deus é só a dele. Um dia talvez dê para a gente uma, mas não vai ser a dele. Tá bom? É só uma advertência aí, porque hoje a forma de pensar das igrejas está um pouco perdida. E a gente tem se assemelhado muito mais ao nosso inimigo do que a Jesus Cristo. E a gente fala às vezes de outras pessoas como se nós fôssemos melhores do que ela. E eu quero que a gente tenha muito cuidado em relação a isso. Quem tem que testemunhar sobre nós é a palavra de Deus. Tá bom, gente? Não nós testemunharmos de nós mesmos. E quando nós falamos mal de alguém, nós estamos testemunhando a nosso respeito. Estamos dizendo que somos melhores do que essas pessoas. E isso é um perigo muito grande. A gente pode comentar, e isso com um coração vigilante. Até nisso a gente tem que ter esse cuidado, tá? Olhando por nós. Então, por essa razão, irmão, hoje você vai ver uma Primeira Guerra Mundial com 19 milhões de mortos. Você vai ver uma Segunda Guerra com, acho que 83 milhões de mortos. E você vai ver muitos acidentes, muitas coisas ruins acontecendo. Deus não tem nada a ver com isso. Por que não? Quando Adão peca, tá? Adão entrega o seu governo para Lúcifer. O que Lúcifer não conseguiu tomar o governo de Deus no céu, ele toma o governo de Adão na terra. Se ele toma o governo de Adão na terra, então
a sua essência, a sua malignidade, o seu caráter começa a ser repartido, expressado sobre toda a criação da terra, sobre tudo que Deus criou e entregou para Adão. Pastor, agora, isso também tem a ver com lei e justiça. Existe uma, quando a lei ela não é, como eu posso dizer, como é que chama, gente? Cumprida. Isso significa que naquele lugar não existe lei. Então, cumprir a lei, ela precisa ser cumprida mesmo que eu não queira. Então, provavelmente foi assim com Deus. Existia uma lei. Se Adão pecar, o governo passa a ser, né, de Lúcifer. Então, assim, se Deus passa por cima disso, quando acontece alguma catástrofe, Deus vai lá e passa por cima disso, onde estaria a lei? Não existiria. Não existiria. Então, ver todas essas tragédias e se perguntar por que Deus permitiu? Porque existe uma lei que mesmo Deus não desejando que ela aconteça, ela precisa ser cumprida. É o caso de quando Daniel ele vai ser jogado na cova dos leões, que o rei ali não gostaria que ele fosse jogado. Mas existe uma lei. Mas existia uma lei que precisava ser cumprida. Ali havia um decreto que precisava ser cumprido. Né? Isso fala do caráter. Eu posso não concordar, mas eu respeito. Entendeu? Eu posso não concordar com o que você faz, mas eu vou respeitar o que você está fazendo. Deus não concorda com nada dessas coisas ruins que acontecem, mas Ele, pela lei, precisa respeitar. Tudo bem? Então, tudo isso que você vê aí, olha, é apenas o reflexo daquele que usurpou o trono da terra. Olha o que diz João 12:31. Ele vai dizer que está chegando a hora, né, do príncipe desse mundo ser julgado, né? Ele botou lá? Não, nem sei, deixa eu ver. Chegou a hora, né, deste mundo ser julgado, e agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, a gente já sabe que se ele é príncipe, ele tomou o lugar de Adão. Porque se Deus é pai de Adão e é rei, quem deveria ser o príncipe na terra? Porque o príncipe só passa a ser rei se o pai morre. Como Deus é eterno, então Adão jamais seria rei. Beleza? Então Adão seria um príncipe na terra, sujeito à autoridade e ao governo do rei que estava no céu, que é Deus. Mas como Satanás usurpa o trono, né, de Adão, então ele passa a ser o príncipe dessa terra. Mas o dia dele está contado aí, em nome de Jesus. Então vamos lá, o que está no trono, meu irmão? Quem são esses seres que lá estão e etc e tal. Vamos ler o versículo de número 4, que fala sobre os anciãos. Vamos acelerar um pouquinho. Leia para mim. Ao redor do trono havia 24 outros tronos, e neles estavam assentados 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham uma coroa de ouro. Glória a Deus. Então eles têm o quê? Eles estão assentados em tronos, vestidos de branco, coroas na cabeça. O que isso significa para vocês? Eles estão assistindo o governo de Deus. O que isso significa para vocês? Qual a conclusão que vocês chegam? Quem são eles? Alguém? O que diz em Laodiceia, capítulo 3, verso 21? Apocalipse 3, 21, na igreja de Laodiceia.
aquele que vencer, darei o direito de quê? No meu, como eu também venci. Jesus falando, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Bem, quando a gente lê esse versículo, a gente entende o que Jesus está dizendo. Então, logo a gente vai observar que esses 24 anciãos são seres humanos que já passaram sobre essa terra e que venceram. E hoje estão assistindo o governo de Deus diante do trono. Anotem isso aí, tá? Tudo bem? O trono lá na Bíblia é prometido a quem? Aos vencedores. Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? É sério? Eu vou matar vocês e mandar para o céu. Ou vocês não estão entendendo nada. Oi. Pode falar, microfone. Se quem morre descansa, como eles estão no trono? Viu como vocês têm pergunta e não fazem? Depois saem daqui turbados, perturbados e dizem que a culpa é minha. Quem não pergunta já entendeu tudo. É assim que vocês fazem na faculdade de vocês? Aí por isso que vocês vão colar. Querido, eu sou um dos alunos mais chatos que tem na faculdade. Eu não quero saber, o professor está lá para ensinar e eu estou aqui para perguntar e ponto final. Então eu pergunto mesmo. Beleza? Tá ok. Então vamos aqui. A pergunta dela é muito interessante, muito importante. A Bíblia fala que os que morrem de... Bom, eu vou resumir depois, no final, responder essa pergunta dela, mas eu vou responder a questão aqui. Mateus 27, 50 a seguir. Vamos dar uma lida aqui para a gente entender por que nós chegamos à conclusão de que esses 24 anciãos são seres humanos que passaram por essa terra e venceram e hoje assistem no governo de Deus, no trono de Deus. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Estes ressuscitados, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Tudo bem? Chega. E aí? Quando Jesus ressuscita, muitos outros ressuscitam com ele, e enquanto ele ainda está no sepulcro, eles vão para a cidade santa. Cidade santa, Jerusalém. E o que eles vão fazer em Jerusalém? Eles vão testemunhar do seu ressuscitar. Corpos glorificados, como o de Jesus, eles vão falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo, que Cristo havia ressuscitado e eles juntamente com ele. Então eles estão preparando a cidade. Olha bem, vocês lembram de João capítulo 4? Quando aquela mulher ressuscita, nasce de novo, ela corre para a cidade para testemunhar sobre Jesus. Aqui eles estavam mortos, ressuscitam, e eles não vão ao encontro de Jesus, eles vão preparar a cidade para a chegada de Jesus. Quando Jesus chega ressurreto na cidade,
já havia boatos, já havia comentário, alguém já havia se adiantado, já havia preparado o caminho para a chegada de Jesus. Jesus é muito sábio, né? Mais alguma pergunta aí? Ninguém? Coroa é o quê? Símbolo de vitória. Vestes brancas é o quê? Símbolo de vitória, pureza. Então a gente entende que esses 24 anciãos são homens, mulheres que venceram, que serviram ao Senhor. E nós temos aqui provas sobre isso, tá? Quando Jesus chega no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, quem é que vem juntamente no momento da transfiguração? Quem lembra? Moisés e... Quem é Moisés e Elias, se não homens que viveram nessa terra e venceram? Tudo bem? Então é a minha perseverança. Do que adianta você servir a Deus a vida inteira, no último ano você se afastar do Senhor? Perdeu tempo, irmão. Não adianta servir o Senhor, aí você fala assim, mas amanhã eu volto, aí morre. Dançou, irmão. O amor de Deus não anula a sua justiça.